A triste história dos últimos dias de Salomão revela como até o mais sábio dos reis pode se perder em suas escolhas. Descubra os detalhes ocultos por trás da grandiosidade e sabedoria de Salomão. Salomão, filho do rei Davi e Batseba, é uma figura notável nas escrituras bíblicas. Sua ascensão ao trono de Israel foi marcada por desafios e intrigas familiares, culminando em um reinado que oscilou entre a glória e a sombra. Após a morte de Davi, seu filho Adonias tentou assumir o trono de Israel, desafiando a vontade divina. No entanto, por intervenção profética de Natã e Batseba, Salomão foi coroado rei, cumprindo a promessa feita por Deus a Davi de que seu sucessor traria paz e tranquilidade a Israel. Essa ascensão ao trono aconteceu em meio a intrigas familiares e rivalidades, revelando desde cedo os desafios que Salomão enfrentaria em seu reinado. Durante os primeiros dias de seu reinado, Salomão buscou a sabedoria divina em um momento crucial que evidenciou não apenas sua inteligência, mas também sua humildade diante do desafio de liderar o povo de Israel. Em um encontro marcante em Gibeão, Salomão ofereceu sacrifícios diante do Senhor e, em resposta, Deus apareceu a ele em um sonho nesse encontro celestial. Deus ofereceu a Salomão a oportunidade de pedir o que desejava. Com profunda reverência e consciência da responsabilidade que recaía sobre seus ombros, Salomão expressou sua necessidade premente de sabedoria para governar com justiça e discernimento. Sua escolha pela sabedoria, em vez de riquezas ou poder pessoal, revelou não apenas seu desejo por integridade e justiça, mas também sua dependência absoluta de Deus para guiar seus passos e decisões. O pacto estabelecido nesse momento simbolizou não apenas a busca por conhecimento, mas também uma aliança espiritual entre o rei e o Altíssimo. O episódio das duas mulheres que disputavam a maternidade de uma criança diante do rei Salomão é um dos momentos mais emblemáticos que revelam a sabedoria e discernimento do monarca. Duas mulheres viviam juntas à luz na mesma época, porém, uma das crianças veio a falecer. Essa tragédia levou ambas as mulheres a reivindicarem a criança sobrevivente como sendo sua própria. Diante desse impasse, elas compareceram diante do rei em busca de justiça. Em vez de tomar uma decisão precipitada, Salomão propôs uma solução inusitada. Sugeriu dividir a criança ao meio e dar metade para cada mulher. A reação de cada mulher diante dessa proposta revelou quem era a verdadeira mãe. A mulher que genuinamente amava a criança implorou ao rei para não ferir o bebê e concordou em abrir mão dele para protegê-lo. Por outro lado, a outra mulher, que não era a mãe biológica, aceitou a divisão proposta por Salomão. Diante desse dilema, o rei proclamou que a verdadeira mãe era aquela que demonstrara um amor materno genuíno e ordenou que a criança fosse entregue a ela. Esse julgamento sábio e compassivo evidenciou não apenas o discernimento de Salomão em desvendar a verdade, mas também sua compaixão e senso de justiça perante as situações mais delicadas. A construção do Templo de Jerusalém sob a direção de Salomão foi um marco na história de Israel. O projeto exigiu não apenas habilidades administrativas, mas também uma profunda devoção ao Senhor. Salomão dedicou recursos e esforços incansáveis para erguer um santuário digno da presença divina. O templo foi construído com materiais preciosos, como cedro do Líbano e ouro puro, refletindo a grandiosidade e a reverência do rei pela casa de Deus. Cada detalhe arquitetônico e ornamental foi cuidadosamente planejado para simbolizar a santidade e a majestade do Altíssimo.
A inauguração do templo representou não apenas a conclusão de uma obra monumental, mas também o cumprimento de uma promessa feita por Davi e a materialização da aliança entre Deus e seu povo. A presença divina no templo era evidenciada pela nuvem que enchia o lugar sagrado, indicando que o Senhor habitava entre os israelitas. A construção do templo não apenas fortaleceu a fé do povo, mas também consolidou Jerusalém como o centro espiritual e cultural da nação. Salomão deixou um legado duradouro com essa obra-prima arquitetônica que perduraria por gerações, inspirando adoração e reverência ao Deus Todo-Poderoso. Salomão, conhecido por sua sabedoria e magnificência, estabeleceu alianças internacionais que ampliaram a influência de Israel no cenário político da época. Uma dessas alianças foi com a rainha de Sabá, uma figura enigmática e poderosa que viajou de longe para testar a sabedoria do rei. Sua visita não apenas ressaltou a reputação de Salomão como o mais sábio dos homens, mas também fortaleceu os laços comerciais e diplomáticos entre seus reinos. A rainha de Sabá ficou impressionada com a grandiosidade do Templo de Jerusalém e com a sabedoria demonstrada por Salomão em suas respostas às suas perguntas desafiadoras. Além disso, essa visita resultou em uma troca generosa de presentes e especiarias que simbolizavam o respeito mútuo entre os dois líderes. As relações estabelecidas por Salomão não se limitaram à rainha de Sabá. Ele também forjou alianças matrimoniais estratégicas com princesas de nações vizinhas, consolidando assim sua posição como um líder visionário e pacificador em um mundo repleto de intrigas e rivalidades. Durante o reinado de Salomão, sua sabedoria e grandiosidade foram ofuscadas por escolhas controversas que o levaram a desviar-se do caminho da fidelidade a Deus. Apesar de sua inteligência e discernimento, Salomão se deixou influenciar pelas mulheres estrangeiras que trouxe para seu harém. Esses casamentos não foram apenas alianças políticas, mas também introduziram práticas religiosas e culturais estranhas em Israel. As esposas estrangeiras gradualmente o afastaram da adoração exclusiva ao Deus de Israel, levando-o a tolerar a idolatria e participar de rituais pagãos em desacordo com os mandamentos divinos. O ponto crítico desse desvio foi a construção de templos para os ídolos das esposas, um ato que violava diretamente as ordens dadas por Deus. A apostasia de Salomão minou sua autoridade moral e desencadeou a ira divina sobre seu reinado. Os últimos dias de Salomão foram marcados por uma mistura de glória e sombras, revelando as consequências amargas de suas escolhas erradas. Sua história serve como um alerta sobre os perigos da influência negativa e da falta de fidelidade aos princípios. Os últimos dias tumultuados de Salomão foram marcados por uma série de eventos que abalaram as estruturas do reino de Israel com o passar dos anos. As decisões controversas e os desvios éticos do rei começaram a cobrar seu preço, minando sua autoridade, elevando a insatisfação entre o povo. A influência das esposas estrangeiras e a tolerância à idolatria geraram um clima de instabilidade e descontentamento entre os súditos, que viam com preocupação a derrocada espiritual e moral do monarca. Além disso, as alianças matrimoniais com nações vizinhas, embora visando promover a paz e a segurança do reino, acabaram por criar tensões políticas internas e externas que culminaram na divisão de Israel após a morte de Salomão. A ascensão de Jeroboão como líder das tribos do norte marcou o início de um período conturbado na história do povo escolhido, evidenciando as consequências nefastas dos desvios cometidos pelo sábio rei. O legado deixado por Salomão foi manchado pelas sombras dos erros cometidos em seus últimos dias.
servindo como um lembrete poderoso sobre as complexidades da liderança e as reverberações das escolhas individuais no destino de uma nação. Durante o reinado de Salomão, sua reputação como um líder sábio e justo foi posta à prova em um dos desafios mais complexos de seu governo. Uma disputa territorial entre duas tribos vizinhas ameaçava a estabilidade do reino, e ambas clamavam pela intervenção do rei para resolver a questão. O conflito envolvia não apenas questões de propriedade, mas também rivalidades antigas e ressentimentos acumulados ao longo dos anos. Salomão, conhecido por sua capacidade de discernir a verdade nas situações mais intrincadas, convocou os líderes das tribos para uma audiência real no palácio. Com paciência e sabedoria, o rei ouviu atentamente os argumentos de ambas as partes, buscando compreender as raízes do conflito e as motivações por trás das reivindicações. Após uma cuidadosa deliberação e consulta aos conselheiros mais próximos, Salomão propôs uma solução inovadora que surpreendeu a todos os presentes. Sugeriu dividir a terra em disputa ao meio, concedendo metade a cada tribo. A proposta inicialmente causou perplexidade entre os envolvidos, mas logo revelou a genialidade do rei em encontrar uma solução equitativa que preservasse a paz e promovesse a reconciliação entre as partes. A decisão de Salomão não apenas resolveu o impasse territorial, mas também fortaleceu sua reputação como um líder justo e imparcial que buscava o bem-estar de seu povo acima de interesses pessoais ou políticos. Durante o reinado de Salomão, uma crise de proporções inéditas assolou o reino de Israel, desafiando a estabilidade política e a coesão social construídas ao longo dos anos. Uma série de desastres naturais, como secas prolongadas e pragas devastadoras, abalaram as estruturas econômicas e agrícolas do país, levando à escassez de alimentos e à fome entre a população. A situação se agravou com o surgimento de revoltas internas, lideradas por facções insatisfeitas com as políticas do rei. Os distúrbios civis eclodiram em várias regiões do reino, resultando em conflitos sangrentos e na perda de vidas inocentes. Salomão viu-se diante de um dilema sem precedentes, tendo que lidar não apenas com as consequências imediatas da crise humanitária, mas também com a ameaça iminente à estabilidade do seu governo e à unidade do reino. Sua resposta às demandas urgentes da situação revelou não apenas sua capacidade de liderança em tempos turbulentos, mas também sua compaixão pelo sofrimento do povo. Por meio de medidas emergenciais e negociações diplomáticas habilidosas, Salomão conseguiu restabelecer a ordem no reino e mitigar os impactos da crise humanitária. Sua atuação firme e decisiva diante dos desafios demonstrou não apenas sua habilidade política, mas também seu compromisso com o bem-estar do povo israelita. A superação dessa crise marcou um ponto de virada no reinado de Salomão, evidenciando sua resiliência diante das adversidades e sua determinação em manter a paz e a prosperidade no reino. Ao refletirmos sobre os últimos dias de Salomão, somos confrontados com a complexidade e as contradições que permearam o reinado desse sábio monarca. A transição do poder para seu filho Roboão marcou o início de uma nova era repleta de desafios e incertezas para o reino de Israel. A divisão do território entre as tribos do norte e do sul refletiu não apenas as consequências dos erros cometidos por Salomão, mas também a fragilidade das estruturas políticas e sociais construídas ao longo de décadas. Roboão, ao assumir o trono, viu-se diante da difícil tarefa de unificar um reino dividido pelas rivalidades e dissensões provocadas pelas escolhas controversas de seu pai. As tensões entre as tribos do norte e do sul ameaçavam a estabilidade conquistada com tanto esforço por Salomão, colocando em xeque a continuidade da dinastia davídica e a sobrevivência da nação israelita.
Diante desse cenário turbulento, Roboão buscou inspiração nas lições aprendidas com seu pai e na orientação divina para conduzir o povo com sabedoria e compaixão. Se você se emocionou com essa história intrigante, não deixe de se inscrever no canal para mais conteúdos exclusivos sobre temas bíblicos. Aprofunde-se nesse universo fascinante da narrativa sagrada e compartilhe essa mensagem de esperança com aqueles que você ama. Se você se interessou pela história emocionante dos últimos dias de Salomão, inscreva-se no canal para mais conteúdos exclusivos sobre temas bíblicos. Espero que tenha apreciado essa narrativa envolvente sobre um dos personagens mais emblemáticos das Escrituras Sagradas. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo.